Gente, hoje a gente começa mais uma série de mensagens, né? A série Apesar de Nós, vocês viram aí no Instagram durante a semana. E eu queria começar abrindo meu coração para vocês. Porque quando eu olho para a gente, para nós, IEB Jovem, eu vejo esperança. Quando eu olho para a gente, eu vejo um potencial gigantesco. Quando eu olho para a gente, eu vejo uma galera que vai ser muito usada por Deus nesse tempo, para abençoar a nossa geração. E eu compartilhava isso com a nossa equipe de ensino, e compartilhava também que ao mesmo tempo em que eu vejo todo esse potencial, eu percebo muitos de vocês, talvez a maioria, com medo. Eu percebo que vocês podem não se enxergar dessa forma. É como se vocês não acreditassem que Deus quer usar vocês de uma forma extraordinária. Pois bem, essa série ela nasceu para dizer para cada um de vocês que Deus usa pessoas comuns para destinos extraordinários. Nessa série nós vamos aprender que Deus faz grandes coisas para a sua glória, apesar de nós. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades. Essa série ela vai nos lembrar que onde nós vemos apenas um vale de ossos secos, o nosso Senhor vê um exército que marcha vitoriosamente no seu reino. Por isso, eu quero convidar cada um de vocês para nos próximos sábados a gente refletir sobre a obra de Deus na vida de alguns personagens bíblicos, para que de forma definitiva a gente seja convencido pelo Espírito de Deus que esse Deus é o mesmo ontem e hoje. E da mesma forma que no passado ele usou homens e mulheres comuns, ele continua levantando uma geração de servos e servas comuns para realizar feitos extraordinários. Apesar de nós, Deus continua realizando sua obra no mundo. Apesar de nós, ele continua mudando histórias. Apesar de nós, ele continua transformando realidades. Apesar de nós, por sua graça, ele nos escolheu para ser parte disso, para sermos coadjuvantes nessa grande história da salvação. Chegou a hora, gente, de nos levantarmos com coragem e avançarmos, porque Deus tem grandes coisas para nós, amém? Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. É sobre isso que a gente vê ao longo da Escritura. Pessoas que nós consideramos como heróis, mas que se a gente analisar a vida dessas pessoas, nós veremos que são pessoas limitadas e cheias de problemas, como a gente. Eu quero dizer para você que, assim como esses homens e mulheres da Bíblia, eu creio que Deus está nos chamando para um novo momento na nossa história. Deus está à procura de servos e servas que, compreendendo as suas fraquezas e limitações, mas tendo a consciência de que esse Deus quer nos usar quando a gente se coloca à disposição dele para fazer grandes coisas no seu reino. É interessante que quando a gente olha para esses homens e mulheres de Deus, nós só conseguimos enxergar muitas vezes o sucesso dessas pessoas. Mas a gente não se atenta em todo o processo pelo qual essas pessoas passaram. Então, hoje a gente vai passar de Hebreus 11 e Êxodo capítulo 2. A gente vai estar visitando esses dois textos. Então eu queria que você deixasse aberto Hebreus 11 e Êxodo capítulo 2. Certo? Quando a gente olha para Hebreus 11, por exemplo, é a famosa galeria dos heróis da fé. Nós vemos várias pessoas que foram usadas por Deus de uma forma extraordinária. Nós vemos histórias incríveis. E nós olhamos para tudo aquilo ali e nós não percebemos que essas pessoas enfrentaram inúmeras dificuldades, inúmeras inquietações. Mas tem um detalhe. A galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, ela não acaba em Hebreus 11. Ela continua em Hebreus 12, dizendo: agora, portanto, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Ou seja, Hebreus 11 não está ali só para contar sobre pessoas que foram usadas por Deus, mas está ali para nos desafiar.
para nos encorajar, para nos inspirar, porque essa é a nossa vez. A história de Deus no mundo não acabou. Deus continua escrevendo a sua história e Ele está à procura de servos e servas que Ele possa usar para a sua glória. Então, meu irmão e minha irmã, eu queria que você olhasse para as suas limitações. Eu queria que você olhasse para as suas dificuldades. E eu quero te convidar a perseverar. Porque há uma missão sendo proposta para a gente. E essa série é sobre isso. E eu creio que um novo ciclo de Deus está começando na nossa história como igreja e na nossa história como pessoas individuais. Deus está nos convidando para fazer algo novo. E eu creio que grandes coisas estão por vir. Amém? Hoje à noite nós vamos começar essa série olhando para a vida de Moisés. E eu gostaria de apresentar para você o que a Bíblia relata sobre Moisés. Em primeiro lugar, nesse primeiro momento, de forma bastante rápida, eu quero apresentar para vocês quais foram os resultados de Moisés. Ou seja, eu queria apresentar para vocês o que é que está nos filmes sobre Moisés. Eu queria apresentar para vocês o que é que está nos desenhos sobre Moisés. O primeiro grande feito de Moisés, que nós podemos dizer assim, é que ele enfrentou o faraó. Hebreus 11, capítulo 11, verso 27, vai dizer o seguinte: pela fé, Moisés saiu do Egito, não ficando amedrontado com a ira do faraó, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés enfrentou o homem mais poderoso da sua época. É como se hoje Moisés fosse enfrentar, sei lá, o Joe Biden, o Vladimir Putin, o Xi Jinping, o Kim Jong-un, essa galera aí que é poderosa de verdade, né? Moisés enfrentou o homem mais poderoso da sua época, o homem mais poderoso e violento da sua época, que destruía tudo e todos que se colocavam no caminho dele, que se levantavam contra ele. Mas não apenas isso, Moisés não apenas enfrentou o faraó, mas Moisés também fez um outro feito extraordinário. Moisés libertou o povo de Israel. Talvez a gente não tenha uma noção ao certo, mas foram aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. 3,5 milhões de pessoas foram libertas do cativeiro do Egito. Pessoas que viviam no Egito, que serviam ao faraó como escravos. Moisés tira milhões de pessoas de lá. E isso foi um feito incrível. Você consegue imaginar o que são 3,5 milhões de pessoas saindo a pé pela fronteira de um país? Foi isso que aconteceu. Isso é incrível. E não apenas isso. O versículo 29 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer que também Moisés atravessou o Mar Vermelho. Outra grande história que nós ouvimos sobre Moisés. O verso 29 vai dizer o seguinte: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Moisés não apenas conduziu 3,5 milhões de pessoas a pé pela fronteira do Egito, mas ele conduziu essas 3,5 milhões de pessoas quando estavam cercados na sua frente pelo Mar Vermelho, e aí, atrás deles, o exército de Faraó vindo. Deus faz algo extraordinário. Moisés coloca o seu cajado no mar, e esse mar se abre ao meio. Você tem noção do que é isso? O mar abriu no meio. Vou falar que nem aquele cara lá do Hermanoteu. O mar abriu no meio, véi! Vocês não assistiram Hermanoteu, não? Não acredito. Meu Deus, melhores do mundo. Meu Deus, eu tô ficando velho. Lamentável. Mas bem, duas colunas de água enormes se fizeram, uma ao lado da outra. E esses 3,5 milhões de pessoas atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é extraordinário. Mas a Bíblia também relata que Moisés, ele não apenas tirou 3,5 milhões de pessoas do Egito, ele não apenas atravessou o Mar Vermelho com 3,5 milhões de pessoas, mas Moisés também, por 40 anos, guiou esses 3,5 milhões de pessoas no deserto. Você não precisa abrir Atos capítulo 7, 36, vai dizer o seguinte: foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito,
no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Deus conduziu seu povo sob a liderança de Moisés por 40 anos no deserto. Moisés liderou 3,5 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Meu irmão, isso é incrível. Um lugar seco, um lugar árido, um lugar extremamente difícil, um lugar sem vida. E ali Deus fez inúmeros sinais, inúmeras maravilhas através da vida de Moisés. Deus fez jorrar água no deserto. Deus sustentou esse povo com maná durante 40 anos. Deus guiava esse povo durante o dia e protegia esse povo do sol com a nuvem no céu. À noite, Deus guiava esse povo e protegia esse povo do frio com a coluna de fogo. Tudo isso foi feito por Deus e Moisés experimentou coisas extraordinárias porque confiou na palavra de Deus, porque confiou no Senhor. Mas nós conhecemos bem essa parte da história. Essa parte da história está nos filmes. Essa parte da história está nos desenhos sobre Moisés. O que nós esquecemos é o lado ruim da história. O que nós esquecemos são as dificuldades, as limitações, os perrengues que Moisés passou. E eu quero falar agora sobre esse outro lado. Sobre esse lado da história que não está nos filmes. Esse homem foi usado por Deus de forma extraordinária. Esse homem também passou por muitas crises. E a primeira crise que Moisés passou foi uma crise étnica. Até o nascimento de Moisés foi conturbado. O povo de Israel vivendo ali no Egito, né? E esse povo ele começa a crescer muito. Você que está fazendo a nossa jornada de leitura bíblica, a gente passou algumas semanas, você deve se lembrar como o povo de Israel foi parar no Egito. Lá na época de José, houve uma grande fome no Egito, né? José interpretou o sonho do faraó, que aquele sonho lá das vacas magras seria uma grande fome que iria passar sobre toda a terra. Né? E nessa ocasião, a família de José, os filhos de Jacó, eles tiveram que ir para o Egito, porque só tinha comida lá, graças à sabedoria que Deus deu a Moisés de estocar alimento. Né? Então, o único lugar que tinha comida era no Egito. Então, o povo de Israel começa a ir para lá, começa a se multiplicar, porque Deus abençoava grandemente o seu povo, e o faraó, por sua vez, começou a ficar preocupado. Começou a ficar preocupado porque aquele povo era muito grande, e ele começava a se tornar uma ameaça ao reinado do faraó. Então o faraó ele decide subjugar o povo de Israel. Ele decide escravizar o povo de Israel. E não apenas isso, o faraó decide matar todos os meninos que nascessem. E é bem nesse momento que quem nasce? Moisés. É nesse contexto que Moisés nasce. E aí, lá para Êxodo capítulo 1, 22, vai dizer que então Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo, veja só, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram. Essa foi a ordem de Faraó. Esse talvez foi o primeiro genocídio da história. A mãe de Moisés, então, decide esconder aquele menino. E ela consegue esconder Moisés por 3 meses, mesmo correndo o risco de ser morta. Mas ela percebe que não tem como mais esconder o menino. E aí ela coloca Moisés num cesto, né? Coloca Moisés no rio Nilo. E aí, por providência de Deus, a filha do faraó estava tomando banho no rio naquele momento. E ela vê aquele cesto chegando. Ela pega aquele cesto e ela se encanta por Moisés. Então ela decide criar Moisés. Ela pega Moisés para criar. E veja só todo esse mover de Deus. Que Deus faz, mas Moisés ele nasce no meio dessa crise terrível, com muitas crianças morrendo. É de se pensar que muito provavelmente haviam muitos corpos de meninos hebreus no fundo daquele rio Nilo, enquanto Moisés estava passando por cima. Uma crise terrível. E Moisés ele vai ser criado como filho da filha do faraó, ele vai ser criado longe da sua família. Apesar de que nos primeiros meses ele foi amamentado pela sua própria mãe. Por graça de Deus. Mas essa foi só a primeira turbulência da vida de Moisés. Moisés, ele também viveu uma crise de identidade. E aí a gente volta para Hebreus 11. Hebreus 11, 24, vai relatar a decisão de Moisés a respeito da sua identidade. Mas certamente Moisés questionou quem ele realmente era. Se ele seria um hebreu
ou se ele seria um egípcio. Afinal, ele foi criado como um príncipe. E o texto vai dizer, pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Isso significa que ele tomou uma decisão. Mas antes de tomar essa decisão, ele passou muito provavelmente pelo conflito do quem sou eu? Eu sou um hebreu ou eu sou um egípcio? Imagina Moisés crescendo, a sua adolescência, a sua juventude, convivendo com esse dilema de ser um hebreu ou de ser um egípcio. Mas Moisés, ele também passou por uma crise de caráter, nós podemos dizer assim. A vida de Moisés, ela foi trabalhada por Deus por causa das suas falhas de caráter. Êxodo capítulo 2, verso 11, vai dizer que naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés estava bem vestido, um príncipe, e ele decide dar uma volta pelo Egito. Em determinado momento ele vai ver o seu povo e aí ele vai começar a viver essa crise, porque ele vê o seu povo sofrendo. Enquanto ele está na boa, o seu povo está sofrendo. Enquanto ele está na pompa, no alto da pirâmide social do Egito, ele vê o seu povo sofrendo. E acontece de Moisés ver um hebreu sendo espancado por um egípcio. Então, Moisés é tomado por uma ira que o leva a fazer justiça com as próprias mãos. E o versículo 12 do capítulo 2 vai dizer que Moisés olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés olha em sua volta, não vê ninguém, comete um assassinato e esconde o corpo daquele homem na areia. Mas o relato bíblico vai dizer que no dia seguinte descobriram o crime de Moisés. O que Moisés tinha feito, a sua falha de caráter. Além dessa crise, Moisés também foi alguém que enfrentou fracasso e rejeição. Moisés foi criado como um príncipe. Moisés estudou toda a ciência disponível naquela época no mundo. Toda a ciência do Egito, Moisés foi educado nela. Mas mesmo sendo altamente capacitado, ele enfrentou o fracasso. Ele enfrentou a rejeição. Em Atos capítulo 7, 25, vai dizer que, vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos, ou seja, o povo hebreu, entenderia que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam assim. Moisés deve ter pensado o seguinte: olha, eu sou o cara certo para libertar o meu povo. Eu sou príncipe no Egito, eu tenho poder para fazer isso. Se alguém tem poder para fazer isso, esse alguém sou eu. E ele decide fazer as coisas do jeito dele. E esse foi o motivo do seu fracasso. Você já parou para pensar que um dos motivos do seu fracasso pessoal, um dos motivos que te impõe essa sensação de incapacidade, talvez seja justamente o fato de você continuar tentando fazer as coisas do seu jeito? Moisés acabou sendo rejeitado pelo seu próprio povo. E isso foi absolutamente frustrante para ele. Mas Moisés, ele não foi apenas rejeitado pelo seu próprio povo naquele momento. Moisés também foi rejeitado pelo próprio Faraó. Êxodo capítulo 2, verso 15, vai dizer: informado desse caso, o caso do assassinato do egípcio, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Ou seja, já era para Moisés. Moisés perdeu tudo. Rejeitado pelos hebreus, rejeitado pelos egípcios e rejeitado pelo Faraó. Moisés, se a gente tivesse que conceituar, de acordo com as nossas palavras, o nosso vocabulário de hoje, Moisés foi cancelado.
E o texto diz que Moisés foi para a terra de Midian. Você sabe o que é a terra de Midian? A terra de Midian é um deserto. Do topo da pirâmide social do Egito para o fundo do poço. Do palácio para o deserto. Moisés ele foi matriculado na escola de Deus chamada deserto. Deus levou Moisés até o deserto para tratar a vida dele. Porque o deserto é um lugar onde Deus fala com a gente. O deserto é um lugar onde Deus cuida da gente. E o deserto é um lugar onde Deus se revela para a gente. É ali onde Deus vai fazer algo novo no nosso coração. E começar um novo ciclo na nossa história. E um novo ciclo estava começando na vida de Moisés. Porque no deserto, em primeiro lugar, Deus quebranta Moisés. Deus quebranta Moisés porque o príncipe do Egito se tornou um pastor de ovelhas. Quando ele chega naquele poço, na terra de Midian, tem algumas mulheres ali, que são as filhas de Jetro, sacerdote de Midian. E aquelas mulheres, elas são afrontadas por um grupo de homens e Moisés se coloca no meio desse conflito e defende essas mulheres. Então, a família daquelas mulheres acolhe Moisés. E Moisés acaba se casando com uma das filhas de Jetro. E o texto bíblico, o relato bíblico vai dizer que ele começa a aprender o ofício de ser pastor de ovelhas para cuidar do rebanho de Jetro, do seu sogro. Mas por que cuidar de ovelhas seria quebrantar Moisés? Porque naquela época, para os egípcios, ser pastor de ovelhas era algo muito humilhante. Ser pastor de ovelhas era algo abominável. Eles desprezavam pastores de ovelha. Novamente, se você está fazendo nossa jornada de leitura bíblica, você vai se lembrar que quando a família de José procura ajuda de José e José autoriza que eles morem no Egito, José diz para eles morarem numa região onde moram os pastores de ovelhas. Por quê? Afastada do centro do Egito. Porque eles não eram bem vistos. As pessoas não gostavam dos pastores de ovelha. Agora, o estudado Moisés, o príncipe Moisés, o capacitado Moisés está trabalhando como pastor de ovelhas. Mas não apenas isso, no deserto também Deus prepara Moisés. Moisés ele passa então a ser mentoreado pelo seu sogro, Jetro. Jetro que também era conhecido como Reuel, que significa amigo de Deus. Jetro era um homem sábio, um homem muito respeitado. Um pouco mais à frente na história, você vai lembrar que foi Jetro quem deu o famoso conselho a Moisés de dividir todo o povo e estabelecer líderes sobre o povo, para facilitar a administração, a liderança daquele povo que estava caminhando durante tanto tempo pelo deserto. Mas nesse momento, no deserto, Moisés está sendo preparado, está sendo mentoreado e tratado por Deus. Porque mais importante do que aquilo que Deus ia fazer através de Moisés, era o que Deus ia fazer em Moisés. O que Deus ia fazer na vida de Moisés. Mas também foi no deserto, foi nessa escola de Deus, que Deus se revelou a Moisés. Depois de 40 anos vivendo no deserto, depois de 40 anos vivendo com a família de Jetro, ocorre aquele famoso encontro na sarça ardente. Aquele encontro com Deus na sarça ardente. Fato que os teólogos eles vão se referir a isso como uma teofania, né? Como Deus se revelando diretamente a Moisés. Você deve se lembrar dessa história. Naquela ocasião em que a sarça pega fogo e Moisés ouve diretamente a voz de Deus chamando Moisés para uma tarefa extraordinária. Foi nesse contexto, após todas essas crises e 40 anos no deserto, que Deus convocou Moisés para uma história incrível. Não foi quando ele viu o hebreu sendo maltratado e ele matou na expectativa de que o seu povo visse nele um libertador. Não foi ali naquele momento. Deus tinha muita coisa para trabalhar no coração de Moisés. É nesse momento agora, depois de 40 anos no deserto, que Deus vai convocar Moisés
para libertar o seu povo. 3,5 milhões de pessoas. Um herói da fé que teve limitações, que teve as suas crises, que teve os seus problemas. E Deus então chama Moisés. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 2, vai dizer, vai relatar esse chamado. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Era normal arbustos pegarem fogo no deserto, por causa do clima muito seco. Mas aquilo ali era diferente. Moisés nunca tinha visto um negócio daquele. O fogo não consumia o arbusto. Moisés nunca tinha visto algo daquela forma. E ele se aproxima daquele arbusto para ver o que está acontecendo ali. E o versículo 4 do capítulo 3 vai dizer: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Então Deus, ele vai dizer, no verso 9 agora, justificar porque ele chamou Moisés. Ele vai dizer assim: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Eu fico imaginando Moisés nessa hora. Além de deveras com as calças um pouco molhadas por alguma razão, mas eu fico pensando, Moisés, mas só agora? Eu fiquei lá por tanto tempo. Fiquei lá 40 anos numa posição privilegiada. E só agora o Senhor me pede isso? Por que só agora? Sabe por quê? Porque esse era o tempo devido. Esse era o tempo perfeito de Deus. Porque os caminhos de Deus vão muito além dos caminhos de Moisés. Os pensamentos de Deus vão muito além dos pensamentos de Moisés. E isso também é verdade na nossa vida. No nosso relógio parece que Deus está atrasado. No nosso relógio parece que ele não se importa. Mas a verdade é que Deus tem o controle do tempo nas suas mãos. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para tudo o que Deus quer fazer. E esse era o tempo. E nesse tempo, Deus chama Moisés. Depois de ele ter sido moído por dificuldades, depois de ele ter sido moído por crises. Moisés já tinha desistido de si mesmo. Moisés ele já não acreditava que Deus poderia usá-lo. E ele não se sentia capaz. E acredite que ele tinha várias desculpas para dar. E a primeira desculpa que ele deu foi a desculpa da falta de credibilidade. Veja aí o que ele diz em Êxodo capítulo 3, verso 11. Olha a pergunta que ele faz para Deus. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Nem eu sei quem eu sou. Rejeitado pelos hebreus, rejeitado pelos egípcios. Eu nem tenho mais uma posição. Mas aí Deus faz uma declaração tremenda que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite. No versículo 12. Deus vai dizer o seguinte: eu estarei com você. Eu estarei com você, Renan. Eu estarei com você, Ranaia. Eu estarei com você, Hugo. Eu estarei com você, Natália. Eu estarei com você, Danilo. Eu estarei com você, Bia. Eu estarei com você, Vitória. Eu estarei com você, Lucas. Eu estarei com você, Guilherme. Não é sobre você, é sobre Deus. Essa foi a primeira desculpa que Moisés deu. A segunda desculpa que Moisés dá é a desculpa da falta de conhecimento. Moisés diz no versículo 13: se eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que é que eu vou dizer? Não custa lembrar que
até esse momento, até então, Deus não tinha nome, certo? Deus não tinha um nome. Deus ele era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nesse momento, Deus vai falar uma coisa muito especial. Ele vai contar para Moisés o nome pelo qual ele seria chamado e conhecido para sempre. Yahvé. O tetagrama em hebraico. Deus revela o seu nome. A gente não sabe ao certo como se pronuncia, se Yahvé ou se Yahweh. Alguns teólogos vão falar até que, alguns estudiosos vão até falar que o som, a pronúncia desse nome é como se fosse a respiração, a nossa respiração. Yahweh, Yahweh. Então, a gente não sabe muito bem como pronunciar isso, mas nós sabemos o significado. Ele significa eu sou. No verso 14 ele vai dizer: diga ao povo de Israel que eu sou te enviou, Moisés. Esse nome ele é tão maravilhoso, ele é tão santo, que os judeus nem pronunciavam esse nome. Toda vez que você vê na sua Bíblia, pelo menos na maioria das Bíblias é assim, toda vez que você vê o nome Senhor em caixa alta, o original ali é o tetagrama, Yahvé, o nome de Deus. E Deus está dizendo, eu sou o único e verdadeiro Deus, Moisés. Eu sou aquele que sempre existiu, eu sou aquele que é, eu sou aquele que trouxe vida e que criou todas as coisas. Eu sou aquele que criou você, Moisés. Eu sou aquele que trouxe esse povo até esse lugar e vai tirar eles daqui, Moisés. Eu sou o único que é capaz, Moisés, porque você não é capaz. Eu sou aquilo que você não é, Moisés, mas eu te capacito e eu te envio e eu te uso para a honra e glória do meu nome. O eu sou te enviou. Mas Moisés ainda dá mais uma desculpa. Moisés joga a carta da falta de capacidade. Capítulo 4, verso 1 de Êxodo vai dizer, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois eles dirão, o Senhor não apareceu a você. Em outras palavras, eu não sou capaz, Senhor. Eu não vou conseguir convencer ninguém. Mas aí Deus diz, então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na mão? Deus gosta dessa pergunta. Essa mesma perguntinha foi feita lá em João capítulo 6. Quando Jesus olha para os seus discípulos, está todo mundo com fome, o que é que Jesus pergunta? O que é que vocês têm aí? É a mesma pergunta. E Moisés responde, uma vara. Então Deus disse, jogue no chão. Ele jogou no chão e a vara virou uma serpente. O que é que você tem na mão? Moisés diz, eu não tenho nada, é só uma vara. Eu sou um pastor de ovelhas. E a vara é um objeto comum ao ofício de pastor de ovelhas. Pois é, Moisés. Uma vara na sua mão pode ser só uma vara. Mas uma vara na minha mão, ela tem muito poder. Ela é poderosa demais. E aí depois, Moisés vai jogar outra carta, vai dizer que não sabe falar direito. E aí Deus vai dizer, eu que vou falar através de você, Moisés. Eu que serei a sua voz, Moisés. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Moisés. Não é sobre você, Moisés. Não é sobre a sua posição, Moisés. Não é sobre a tua história, Moisés. É sobre o meu poder. E a tua fraqueza, Moisés, e as tuas limitações são o palco perfeito para eu poder agir. Para eu poder mostrar a minha grandeza, Moisés. Eu não te escolhi, Moisés, porque você é capaz, Moisés. Mas pelo contrário, eu te escolhi porque através de você eu posso mostrar o quão grande eu sou. É por isso que Deus escolhe gente como a gente. Pessoas comuns. Pessoas improváveis. Se você é uma pessoa improvável, é provável que Deus vai te usar para a glória dele. Mas Moisés diz no verso 13, talvez essa tenha sido a sua última resposta para Deus. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia outro, menos a mim. Moisés já desistiu. Moisés pede para Deus enviar outra pessoa.
E talvez esse seja o seu sentimento. E talvez você diga no seu coração, não tem como Deus me usar. É impossível. Usa outro, Senhor. Mas é exatamente aí, nesse limite, que Deus começa uma nova etapa. É exatamente nessa ocasião que Deus se revela. Que Deus nos transforma. Que Deus nos prepara. Que Deus nos usa. Eu queria dizer para você uma verdade muito, muito séria e muito certa. Você não é o cara. Você não é a cara. Você não é especial. Deus te escolheu porque Ele te ama. Apesar dos teus pecados. Apesar das tuas fraquezas. E Ele quer fazer uma obra na sua vida. Então, pare de buscar respostas dentro de você. Pare de buscar estar aos seus próprios olhos dentro de um padrão aceitável. Porque é Deus quem nos dá o propósito. É Deus que nos conduz. A glória é de Deus, não é nossa. É Deus que mostra o caminho. Não é você que encontra o caminho, é Ele que mostra o caminho. É Ele que dá a direção. Deuteronômio 32:10 vai dizer o seguinte: pois foi no deserto que Deus cercou Israel, cuidou de Israel e protegeu Israel como uma menina dos seus olhos. Se você está no deserto hoje, eu quero dizer para você que você está num lugar especial. E você não está sozinho, porque Deus está com você. E ali no deserto, Deus cuida de você como cuida da menina dos seus olhos. É isso que o texto está dizendo. Deus cuida de você como nunca quando você está no deserto. E eu gostaria de propor 3 pontos para a nossa aplicação nessa noite. Nós aprendemos com a vida de Moisés, em primeiro lugar, que Deus tem um plano perfeito e soberanamente permite dificuldade nas nossas vidas para o seu propósito. Tudo o que nós estamos vivendo individualmente e coletivamente é por um propósito e vai nos conduzir a uma obra extraordinária para a glória de Deus. Em segundo lugar, uma segunda verdade que nós podemos aprender com a vida de Moisés é que Deus não te abandonou, nem esqueceu de você. A obra que Deus começou na sua vida vai ser completada no tempo dele, no tempo devido, no tempo perfeito de Deus, assim como foi na vida de Moisés. E por fim, uma terceira lição para nós é que pessoas comuns são o palco perfeito para Deus agir e mostrar a sua grandeza. O que é que a gente tem que fazer? Responder a pergunta que Deus gosta de fazer. O que é que você tem na sua mão? É essa pergunta que a gente tem que responder. Ofereça o que você tem em suas mãos. O que é que Deus já te deu, meu irmão e minha irmã? Essa é a pergunta. O que é que Ele já te deu? Quais são as habilidades que Deus te deu? Não é o que Deus ainda não te deu. Aquele menino lá de João capítulo 6, ele só tinha 5 pães e 2 peixes. E isso foi suficiente para Deus alimentar uma multidão. Porque não importa o que a gente tem, o que importa é o poder das mãos do nosso Deus. Deus faz o sobrenatural com o nosso ordinário. Deus faz o extraordinário com pessoas comuns. E eu convido você a baixar sua cabeça para orar nesse momento. Eu convido você a se lembrar de sonhos e de, quem sabe, promessas de Deus sobre a sua vida. Coisas que
por alguma razão, você começou a desacreditar ao longo do tempo. E eu quero que você peça que Deus sonde o seu coração. Quero que você peça que Deus traga à tona essas coisas. Tudo aquilo que você sonhou em fazer para a glória de Deus. Todo aquele fogo, todo aquele vigor, todo aquele ânimo. O Senhor quer te usar para a glória dele com aquilo que você já tem. Se coloque diante de Deus e tome uma decisão de confiar no poder dele. Para que juntos a gente veja o Senhor salvar muitas pessoas. Para que juntos a gente veja o Senhor transformar muitas pessoas para a glória dele. Eu não estou te desafiando a olhar para o espelho e enxergar um grande homem ou uma grande mulher. Eu estou te convocando a olhar para cima e contemplar um grande Deus.